Você já parou para pensar no peso que certas palavras carregam? Às vezes, uma frase dita sem pensar pode se transformar em uma ferida que nunca cicatriza. Imagine ouvir da própria filha: "Você não serve para nada, vai embora." É cruel até de imaginar, não é? Pois essa foi a realidade de uma mãe humilde, uma mulher que deu tudo de si pela família e ainda assim foi rejeitada de forma fria e impiedosa. Dona Amélia era uma mulher simples. Viúva há muitos anos, sustentou a filha sozinha, costurando roupas, lavando quintais e passando roupas para fora. As mãos, calejadas e marcadas pelo tempo, eram testemunhas de uma vida de sacrifícios. Nunca foi dona de luxos, mas também nunca se queixou. Carregava consigo uma fé silenciosa, uma paciência infinita e a certeza de que tudo o que fazia era por amor. Sua filha, Carla, cresceu sabendo dos esforços da mãe, mas, em vez de reconhecer, transformou cada lembrança em desprezo. Para Carla, a mãe não passava de um peso. Os anos a tornaram arrogante, fria, incapaz de enxergar o valor da mulher que a criou. O genro, Sandro, reforçava essa indiferença. Olhava para Amélia como se fosse invisível, como se sua presença fosse apenas um incômodo a mais. Mas havia um motivo que mantinha Amélia firme: Samuel, o neto de apenas 11 anos. O menino, quieto e sensível, encontrava na avó o carinho que não recebia em casa. Ele se sentava ao lado dela, ouvia histórias antigas, ria de piadas bobas e aceitava com alegria os bolos simples que ela fazia. Para Samuel, a avó era um refúgio. Para Amélia, ele era a razão para continuar suportando o desprezo diário. A rotina naquela casa era marcada por silêncios pesados. Amélia cozinhava, lavava, passava, cuidava de Samuel, mas nunca recebia um "obrigada". Sua presença era tratada como se fosse um erro. Ainda assim, ela acreditava que, de alguma forma, sua utilidade estava ali. Até que um dia, tudo mudou. Era fim de tarde. A casa estava mergulhada num silêncio incômodo, daqueles que não trazem paz, mas sim a tensão de algo prestes a explodir. Na cozinha, Amélia mexia uma panela de arroz no fogão. O cheiro simples, familiar, se espalhava pelo ambiente. Suas mãos tremiam levemente, mas o gesto era automático. Na sala, Carla rolava os olhos, deitada no sofá, presa ao celular, como se o mundo real não existisse. Sandro estava largado em frente à televisão, pernas esticadas na mesa de centro, semblante fechado. Samuel, como sempre, observava a avó de longe, com olhos grandes e atentos. Foi quando Carla, irritada com o som da colher batendo na panela, explodiu. "Mãe, pelo amor de Deus, será que dá para parar de bater essa colher desse jeito? Esse barulho me dá nos nervos." Amélia abaixou a cabeça imediatamente, como se tivesse cometido um crime. "Desculpa, filha", mas Carla não quis ouvir. "Toda hora esse barulho." "Já chega, mãe." Sandro bufou sem tirar os olhos da televisão. "Não tem jeito, Carla. Sua mãe já deu o que tinha que dar. Só atrapalha." As palavras ecoaram como facadas silenciosas. Amélia tentou se ocupar, limpando a bancada, ajeitando um pano, mas dentro dela algo começava a se partir. Foi então que aconteceu. O copo que segurava escorregou de suas mãos, caiu no chão e se quebrou em 1000 pedaços. O barulho cortou o ar como um grito. Carla levantou-se furiosa. "De novo, mãe! Você não consegue nem segurar um copo!" Samuel arregalou os olhos, assustado. Quis correr para ajudar a avó, mas Carla o segurou pelo braço com força. "Não, Samuel, ela vai embora agora." Amélia ficou imóvel por um instante. O coração batia rápido, não de susto, mas de dor. Cada palavra da filha era um peso insuportável. Ainda assim, ela não reagiu. Apenas se levantou devagar, pegou a bolsa gasta e uma pequena mala com roupas dobradas. Olhou para a filha uma última vez.
O olhar não trazia raiva, apenas despedida. E sem dizer nada, atravessou a porta. A rua estava fria. As luzes amareladas dos postes iluminavam a calçada, projetando sombras longas. Amélia caminhava devagar, carregando o peso não apenas da mala, mas de uma vida inteira de rejeição. Pensou em voltar, bater à porta, implorar por um lugar. Mas não. Havia algo maior que a dor, a dignidade. Sentou-se em um banco de praça. O vento cortava o rosto, as lágrimas desciam sem pressa. Era o retrato da solidão. Até que uma voz suave quebrou o silêncio. Dona Amélia? É a senhora mesmo? Ela levantou o rosto e viu Dalva, a vizinha do outro lado da rua. Uma mulher simples, de cabelos grisalhos presos em coque, sorriso fácil e coração bondoso. Dalva carregava sacolas de supermercado e, ao ver Amélia naquele estado, deixou tudo no banco e segurou suas mãos. O que a senhora faz aqui sozinha a essa hora? Amélia abaixou a cabeça, envergonhada. Eu não tenho mais para onde ir. Dalva não hesitou. Então vai para minha casa. Não importa o que aconteceu, a senhora não vai ficar na rua. Amélia tentou recusar, mas não encontrou forças. Deixou-se guiar pela amiga até uma casa simples, com paredes descascadas e cheiro de café fresco. Lá dentro, o calor do ambiente contrastava com o frio da rua. Dalva serviu chá, sentou-se ao lado e sem pressa perguntou: "O que aconteceu, Amélia?" E foi ali, entre soluços e pausas longas, que Dona Amélia contou tudo. O desprezo da filha, o silêncio do genro, o abraço interrompido do neto. Dalva ouviu sem interromper, apenas apertando de vez em quando a mão da amiga como quem dizia: "Eu estou aqui." No fim, Amélia respirou fundo e, quase como um segredo guardado a vida inteira, revelou: "Eu juntei um dinheiro, Dalva. Nunca contei para ninguém, nem para Carla." Dinheiro? A vizinha arregalou os olhos. $2 milhões. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dalva não sabia o que dizer. Amélia, porém, parecia ter tomado uma decisão. "Eu sei o que vou fazer com ele. Eu vou ajudar quem merece." E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Dona Amélia adormeceu em paz. O sol da manhã entrou tímido pelas frestas da janela da pequena casa de Dalva, pintando de dourado o chão gasto da sala. O cheiro de café fresco e pão amanhecido invadia o ambiente. Dona Amélia abriu os olhos devagar, como quem desperta de um pesadelo. Por alguns segundos, acreditou que tudo tinha sido apenas um sonho ruim, mas não era. O sofá simples onde estava deitada, a sacola de roupas no canto e a dor no peito eram provas de que a realidade era dura demais para ser apagada. Dalva apareceu na porta da cozinha com 2 xícaras fumegantes. "Bom dia, Amélia. Dormiu bem?" A idosa se ajeitou devagar, os olhos ainda vermelhos da noite anterior. "Melhor do que eu esperava." "Obrigada, Dalva, de coração." Sentaram-se à mesa pequena, onde um prato com bolo de fubá improvisava a hospitalidade. O silêncio entre as duas não era constrangedor, mas cheio de significado. Pela primeira vez em muito tempo, Amélia sentia que alguém a via como gente. Dalva, com olhos curiosos, mas cuidadosos, não resistiu. "Ontem à noite, a senhora falou de um dinheiro. É verdade mesmo?" Amélia sorriu de canto. Era um sorriso cansado, mas sereno. "É verdade. Juntei cada centavo que pude. Trabalhei a vida inteira como costureira, babá, lavando quintais. Guardei tudo. E muitos anos atrás, recebi uma herança do meu pai. Somando o que ele deixou e as minhas economias, deu $2 milhões. Nunca contei para ninguém, nem para a Carla." Dalva arregalou os olhos, surpresa, mas não insistiu. Sabia que aquele segredo não era um número frio de banco, mas o reflexo de uma vida inteira de renúncias. Nos dias seguintes, Dona Amélia foi ficando. A casa de Dalva, embora simples, oferecia um abrigo que parecia lar. Amélia a ajudava como podia.
Lavava a louça, passava roupas, costurava uma blusa rasgada, preparava café. Pequenos gestos que preenchiam o vazio. Em troca, recebia olhares de gratidão e o silêncio acolhedor de quem sabia que ela tinha valor. Foi numa tarde de céu cinzento, enquanto as duas costuravam lado a lado, que Amélia tomou sua decisão. Dalva, eu quero te ajudar. Você e seu marido sempre me trataram com dignidade. Eu vou deixar um dinheiro para vocês. Reforma a casa, compra os remédios do João, vive melhor. Dalva arregalou os olhos, largou a agulha e protestou. Não, Amélia, eu não posso aceitar uma coisa dessas. Isso é demais. Mas Amélia segurou a mão da amiga com firmeza. Não é caridade, é reconhecimento. Você me estendeu a mão quando eu não tinha nada. Esse dinheiro não vale nada se não for usado para fazer o bem. As lágrimas escorreram pelo rosto de Dalva. Ela não disse mais nada, apenas apertou a mão da amiga em silêncio. Algum tempo depois, Amélia decidiu se mudar para um lar de idosos. Não porque fosse abandonada, mas porque queria recomeçar. O lugar era simples, com paredes descascadas e cheiro de bolo de milho, mas era cheio de afeto. Ali, cada idoso era chamado pelo nome, cada história era ouvida com respeito. Amélia sentiu algo que há muito não sentia: pertencimento. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim, chamou a administradora do lar. Moça, eu quero fazer uma doação. A jovem se surpreendeu. Dona Amélia, não é necessário. A senhora já paga a estadia. Mas ela sorriu com calma. Eu quero ajudar. Esse lugar me deu o que eu mais precisava, dignidade, e assim, discretamente deixou uma quantia que mudou a vida de todos ali. Os quartos foram reformados, os corredores ganharam cor, os cuidados médicos ficaram melhores. Mas mais importante, os rostos apagados dos idosos se encheram de sorrisos. No entanto, mesmo em paz, Amélia nunca esqueceu de Samuel. O neto continuava sendo sua força. E foi por ele que ela tomou a decisão mais importante. Chamou-o um dia no jardim e disse: Samuel, escuta bem. Eu guardei um dinheiro para você. Vai poder usar quando fizer 18 anos. Mas só se lembrar de uma coisa. O dinheiro não vale nada se você não souber respeitar as pessoas. O menino, ainda sem entender o peso daquelas palavras, apenas assentiu com lágrimas nos olhos. Aquele segredo guardado por décadas começava a encontrar seu destino. Não nas mãos de quem desprezou, mas de quem sabia amar de verdade. E você? Já parou para pensar quantas vezes a gente despreza quem mais nos amou? Quantas vezes tratamos com frieza quem na verdade carrega dentro de si a maior riqueza? Comenta aqui embaixo o que essa história fez você refletir. E não esquece de deixar o like e se inscrever, porque eu vou continuar trazendo histórias que tocam fundo no coração. A notícia começou como um sussurro nas esquinas da vizinhança, mas logo se espalhou como fogo em palha seca. Você sabia? A dona Amélia, mãe da Carla, fez uma doação enorme para o lar de idosos. As vozes vinham baixas, quase em segredo, mas cheias de espanto. Alguns diziam que eram milhares, outros falavam em milhões. Ninguém sabia ao certo o valor, mas todos concordavam em uma coisa. Aquela doação tinha mudado o lugar. Carla ouviu os comentários pela primeira vez na feira, enquanto escolhia frutas em uma barraca. Duas senhoras cochichavam ao lado dela, sem perceber sua presença. Dinheiro escondido ninguém desconfia. Quem diria? Aquela velhinha tão simples, com roupas velhas, andar por aí com uma fortuna guardada. Pois é, e a filha nem sabia. Dizem que ela deixou tudo para o lar e para o neto. O sangue de Carla gelou. A fruta escorregou de suas mãos e rolou pelo chão. Seu coração começou a bater tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Tentou disfarçar, mas as palavras martelavam como um trovão. Dinheiro escondido, fortuna guardada, deixou tudo para o lar e para o neto. No caminho de volta para casa, os pensamentos corriam sem controle. Carla lembrava de cada vez em que vira a mãe contando moedas para pagar o pão,
cada vez que a vira com sapatos gastos, roupas costuradas. Como assim ela tinha dinheiro esse tempo todo? Por que nunca ajudou a família? A indignação crescia dentro dela como fogo. Sandro a viu aflita quando entrou pela porta. "O que foi agora?" perguntou, sem levantar os olhos do jornal. Carla não respondeu. Apenas caminhou em círculos como uma fera enjaulada. Samuel, sentado num canto da sala com um caderno de desenhos, levantou os olhos discretamente. Observava a mãe, o rosto tenso, os punhos cerrados. Ele não dizia nada, mas sabia que aquela história não terminaria bem. Naquela noite, Carla não pregou os olhos. Virava de um lado para o outro, os pensamentos embaralhados entre raiva, incredulidade e algo que ela não queria admitir: arrependimento. Ao amanhecer, levantou decidida. "Eu vou até aquele lar de idosos. Preciso entender o que está acontecendo." O sol brilhava forte quando Carla chegou à entrada do lar. Era um lugar simples, mas acolhedor. As paredes haviam sido pintadas recentemente. Havia flores coloridas nos canteiros e um grupo de senhoras conversava animadamente sob a sombra de uma árvore. O ambiente transmitia uma paz que parecia zombar da raiva que fervia dentro dela. Na recepção, Carla anunciou em tom seco: "Vim ver a dona Amélia." A atendente sorriu educada. "Ela está no jardim, lendo. Pode seguir por aquele corredor." Cada passo de Carla ecoava como um tambor. Quando saiu para o jardim, avistou a mãe sentada em um banco de madeira, com um livro no colo e os óculos caídos na ponta do nariz. O cabelo branco brilhava sob o sol e o semblante parecia sereno, mais sereno do que Carla jamais havia visto. "Mãe!" A voz de Carla saiu mais baixa do que esperava, carregada de nervosismo. Amélia levantou os olhos sem pressa. O olhar era calmo, mas firme. "Oi, filha." Carla respirou fundo, tentando controlar a raiva que queimava dentro dela. "Eu ouvi umas coisas sobre a senhora, sobre dinheiro, sobre doações. É verdade?" Amélia fechou o livro com calma, apoiou-o no colo e ajeitou os óculos. "É verdade. Usei o que eu tinha para ajudar quem me tratou com respeito." Carla arregalou os olhos, incapaz de esconder a indignação. "Como assim, mãe? A senhora tinha dinheiro esse tempo todo e nunca disse nada? Nunca ajudou a gente?" Amélia respirou fundo, como quem carrega séculos de paciência. "Eu sempre tentei ajudar, Carla. Dei o que eu tinha de mais valioso, o meu tempo, o meu amor, o meu cuidado, mas você nunca quis isso." Carla cruzou os braços, o rosto vermelho de orgulho ferido. "Isso não é justo. Esse dinheiro é da família. Eu tenho direito." Amélia levantou os olhos. Dessa vez, o olhar era afiado, cortante como uma lâmina. "O que é da família é o respeito, Carla. E isso você perdeu o direito de ter." As palavras caíram como um soco no peito da filha. Carla tentou responder, mas a voz sumiu na garganta. Tentou forçar um sorriso, tentou justificar, mas nada saía. Amélia balançou a cabeça devagar. "Não precisa fingir. Eu já decidi. Deixei tudo para o Samuel. Ele vai poder usar quando fizer 18 anos. Até lá, vai aprender o que é ser um homem de verdade." O nome do filho saiu como uma sentença. Carla virou-se bruscamente e o viu ali perto, parado, observando tudo. Samuel se aproximou devagar, os olhos marejados. Ficou ao lado da avó e segurou a mão enrugada dela com firmeza. Carla tentou chamar o filho com a voz trêmula. "Samuel, vem cá." Mas o menino não se moveu. Ficou ali, firme, de mãos dadas com a avó. Os olhos dele brilhavam com algo que Carla não reconhecia: confiança. Amélia sorriu de leve, apesar da dor que ainda queimava no peito. "Ele entendeu, Carla. Entendeu o que você nunca quis ver." O silêncio tomou conta do jardim. O vento balançava as flores coloridas, os pássaros cantavam, mas tudo parecia distante diante daquela cena. Carla, com o rosto rubro e o coração em frangalhos, virou-se e saiu quase tropeçando nos próprios passos. Enquanto se afastava, cada palavra da mãe ecoava como um peso impossível de carregar.
O orgulho ferido se misturava ao arrependimento tardio, e ela sabia, no fundo, que aquela ferida não cicatrizaria facilmente. Amélia permaneceu sentada no banco, olhando para o céu. Samuel ainda segurava sua mão. O menino que tanto precisava de amor, agora se tornava seu maior aliado. Amélia respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. O jardim do lar de idosos nunca pareceu tão vivo quanto naquela tarde. O sol se espalhava em tons dourados, iluminando as flores recém-plantadas, os bancos de madeira e os rostos serenos que conversavam sob a sombra das árvores. Para Dona Amélia, aquele lugar era mais do que abrigo. Era um recomeço. Ali, entre pessoas que carregavam histórias de perdas, vitórias e sobrevivência, ela finalmente se sentia vista. Samuel passou a visitá-la com frequência. Depois da escola, pedia para a mãe deixá-lo ali. E quando Carla relutava, ele insistia com uma firmeza incomum para a idade. Sentava-se ao lado da avó, desenhava flores, pássaros e casinhas, ou simplesmente ficava em silêncio, balançando as pernas enquanto ela lhe contava memórias de quando era jovem. Cada encontro parecia curar um pedaço do coração machucado de Amélia. Certa tarde, Samuel apareceu com um desenho diferente. No papel havia 3 figuras. Uma mulher idosa, sorridente, um menino de olhos grandes e um coração enorme ligando os dois. Ao entregar o papel, disse com voz tímida: "Vó, esse é o nosso segredo." Amélia não conteve as lágrimas. Apertou o desenho contra o peito e abraçou o neto com força. Ali, percebeu que não importava mais o desprezo da filha ou as palavras frias do genro. O que importava era o vínculo verdadeiro que havia florescido entre ela e Samuel. Enquanto isso, Carla mergulhava em noites mal dormidas. O arrependimento latejava como uma ferida aberta. Andava de um lado para o outro, lembrando-se da cena no jardim, das palavras da mãe e do olhar firme do filho. Sandro, indiferente, apenas resmungava sobre contas e trabalho, sem perceber que a esposa se afundava num turbilhão de culpa. Ela quis voltar ao lar de idosos outras vezes, mas o orgulho a mantinha distante. Amélia, por outro lado, encontrava novas forças a cada dia. Tornou-se presença querida no lar. Ajudava outras idosas a costurar roupas, contava histórias para os que já esqueciam o próprio passado, ensinava pequenas lições de paciência e resiliência. Sua doação não havia apenas reformado paredes, mas transformado corações. Muitos diziam que ela era como um raio de sol que iluminava os corredores. Foi numa manhã especial que a administradora do lar se aproximou com um sorriso emocionado. "Dona Amélia, os senhores da diretoria querem agradecer pessoalmente. Graças à senhora, conseguimos abrir vagas para mais idosos que estavam esperando por um lar." Amélia sorriu com humildade. "Não precisam me agradecer. Só estou devolvendo ao mundo um pouco do que a vida me deu." Naquele mesmo dia, Samuel chegou correndo com um bolo simples que havia feito na escola com a ajuda da professora. Orgulhoso, entregou à avó e disse: "Fiz para a senhora. Feliz aniversário." Amélia riu com surpresa. Nem lembrava que era seu aniversário. O abraço do neto e o bolo torto de chocolate foram os melhores presentes que poderia receber. Com o passar dos meses, Carla finalmente criou coragem e voltou ao lar. Encontrou a mãe sentada no jardim, rodeada de outros idosos que riam com uma história engraçada. Ao ver a filha, Amélia não se levantou, não chorou, não implorou. Apenas olhou com serenidade. Carla tentou dizer algo, mas as palavras se perderam. O silêncio foi a resposta. Ela percebeu que não era mais indispensável na vida da mãe. Naquele instante, compreendeu o peso de suas escolhas. O dinheiro, a herança, o futuro de Samuel, nada disso lhe pertencia mais. O que restava era a lembrança amarga de ter rejeitado quem só queria amar. Saiu em silêncio, com os olhos marejados, sabendo que algumas portas, quando se fecham,
não se abrem de novo. Enquanto Carla se afastava, Samuel chegou e se sentou ao lado da avó. Vó, eu prometo que vou cuidar da senhora, para sempre. Amélia acariciou os cabelos dele e respondeu com voz doce. Não precisa prometer, meu filho. Só precisa viver com respeito. Isso é o que sustenta a vida. Os anos seguiram. Samuel cresceu visitando a avó sempre que podia. Guardava no coração cada lição, cada história, cada gesto de bondade. Sabia que um dia teria acesso ao dinheiro, mas entendia que o verdadeiro tesouro já havia recebido. O exemplo de uma mulher que escolheu dignidade em vez de rancor, que soube transformar dor em amor. Dona Amélia, já com saúde mais frágil, continuava a sorrir ao ver o neto. O jardim do lar tornou-se seu refúgio, e ali, entre flores e risadas de crianças que vinham visitar os avós, ela sentia que havia cumprido sua missão. Uma tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja, Amélia fechou os olhos e deixou que o vento acariciasse seus cabelos brancos. Pensou na vida inteira, nas humilhações, nos silêncios, nos abraços de Samuel. Sorriu, porque entendeu, no fundo da alma, que havia vencido. Não pela riqueza material, mas porque conseguiu ensinar ao neto a lição mais importante. Respeito não se compra, se conquista. E talvez essa seja a maior herança que alguém pode deixar. E você? Já parou para pensar em quantas vezes desprezamos pessoas simples, sem imaginar o valor que elas carregam dentro de si? Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e me diz. Qual foi a maior lição que você aprendeu com alguém que parecia não ter nada, mas te mostrou tudo? Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história é um lembrete de que respeito vale mais do que qualquer fortuna.